Maracanã. Não, moço, fecha a porta, no lugar muito calor. Olá, queridos viajantes! Hoje mais um dia nessa cidade, aliás, nessa região encantadora. Hoje estamos em Canela, aonde? Sim, no Space Adventure. Aqui é o maior parque da NASA fora dos Estados Unidos. E hoje temos um dia muito legal, muito interessante. Vamos percorrer aqui algumas atrações, tá? E vamos entrar? Antes da gente entrar lá no Parque da NASA, vou mostrar aqui para vocês. Bem em frente aqui tem a roda gigante de Canela. A roda gigante, ela fica ali no parque do Mundo a Vapor. Mundo a Vapor é aquele museu com réplicas de trem, miniatura, tal, é bem legal. Eu já fui, mas em minha modesta opinião, é um lugar para você visitar uma vez e tá visto. Mas temos aqui também, fizeram recentemente que eu digo assim, não tem tantos anos, né? A roda gigante. Mas eu não sou tão adepta de roda gigante, mas eu sou apaixonada por astronomia. Eu já vim aqui há uns 2 anos nesse museu da NASA. Então, vambora? Maracanã! Teve uma apresentação aqui agora mostrando muito da corrida espacial, né, dos Estados Unidos na época, né, da Guerra Fria e a Rússia na União Soviética. E assim, para mim é muito emocionante. Um dia eu paro e conto essa história para vocês de como a ciência mudou a minha vida alguns anos atrás. E eu, sinceramente, eu sou apaixonada por astronomia, enfim. E agora a gente vai entrar no parque e todos os itens, né, todas as peças que tem aqui na exposição são de verdade, tá? Não são réplicas. São, vocês vão ver aqui, réplicas, não, acabei de falar que não são réplicas, né? Foguetes, né? Que já foram para... Não, mas tem foguetes de verdade e tal. Roupas, vários itens que os astronautas já usaram quando foram para a Lua, quando na estação espacial. Então, vem, é interativo também, gente, vem. Olha. Tadinho, já mandaram cachorrinho para a Lua, gente, macaquinho, isso é muito dó. Eles sabiam que eles não iam voltar vivos, assim, era para teste mesmo, né? E aqui a gente está numa área muito legal, como eu disse para vocês, a gente consegue ver aqui, ó, mais ou menos o tamanho dos foguetes. Ó, temos até Starship, né, lá do Elon Musk. E a gente vê peças, como eu disse, não são réplicas, são peças originais, tá? E itens que os astronautas usavam nas missões espaciais, né? E aqui a gente pode ver bem legal uma área que eles dedicaram às mulheres. Tem um filme muito interessante, recomendo que vocês assistam, que é Estrelas Além do Tempo, que mostra que as mulheres elas eram contratadas pela NASA para poder fazer os cálculos. Elas faziam os cálculos manualmente e várias vezes elas refutavam cálculos que eram feitos por homens, cálculos que eram feitos por máquinas, e elas tinham que conferir tudo, inclusive, ó, Mary Jackson, que foi a primeira engenheira afro-americana da NASA. Tá? Isso, gente, está falando de anos 40, anos 50, tá? Antes do homem ir para a Lua, né? E no filme até retrata uma curiosidade que, infelizmente, a gente ainda via segregação de homens e mulheres, segregação racial, né? E mostra as mulheres tendo que ir em outro prédio, porque não podiam frequentar o mesmo banheiro. É uma
um capítulo triste da nossa história, mas por mulheres que, se não fossem por elas, a gente não estaria aqui hoje, gente, vendo tudo isso. E mostra toda a história da corrida ao espaço, né? Como vocês sabem, o primeiro homem a sair da Terra foi o soviético Gagarin. E aí, ali a gente passou por lá, também mostrava o histórico do primeiro homem que pisou na Lua. Também já tem filme sobre isso, né? Que foi o Neil Armstrong. E acompanhado, né, foram 3 astronautas que foram na primeira missão para efetivamente pisar na Lua, que foi também o Buzz Aldrin. E me desculpe, mas ninguém consegue lembrar o nome do terceiro, porque ele ficou, né, não é aeronave, espaçonave, no foguete, enfim, vocês entenderam. Ele ficou ali dando apoio, mas também, óbvio, muito importante, né, numa missão que quase deu errado, né? Como eu estava comentando com vocês, há alguns anos atrás eu estava passando um período muito difícil na minha vida. E quando eu comecei a me envolver, a estudar sobre ciência, especificamente sobre astronomia e a vida na Terra e a vida fora da Terra, e como o universo funcionava, surpreendentemente eu fui melhorando. É muito curioso, assim. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui curiosa, gente. Isso é uma coisa que, se você é viajante, você vai se identificar comigo. Todo viajante é o quê? Curioso, né? A gente quer experimentar comida local, história local, conversar com a população local. E, óbvio, se você tivesse a oportunidade, você que é viajante, de sair do planeta Terra, você iria? Comenta aqui embaixo para mim se você iria. Eu vou falar para vocês, eu iria. Mesmo que tivesse que ficar ali, ó, 1 ano de preparação e tal, mas eu iria com certeza, pelo menos o quê? Dar uma volta ali, ficar igual agora tem turismo espacial, né? Ficar ali 5 minutinhos ali olhando para a Terra de cima. Mas eu acho que eu passaria assim 1 mês na estação espacial. Seria, ó, uma boa aventura. Para entender o tamanho desse foguete gigante. São 110 metros de altura, 10 metros de diâmetro e tem um peso de 3 milhões de quilos. Isso equivale a mais ou menos o peso de 300 elefantes quando o foguete está totalmente carregado de combustível. Ao todo, são 11 motores divididos em 3 estágios que vão sendo descartados à medida que o combustível vai sendo utilizado. Aproximadamente 12 minutos após a decolagem, o foguete atinge 40 mil quilômetros por hora e segue por uma viagem de 3 dias até o seu destino. Estamos chegando no nível da cápsula Apollo. Aqui nós já decolamos, né? Já estamos na parte da EPA. O turista gosta de tirar foto, né? Vamos deixar, porque a gente também tira, então a gente tem que deixar os outros tirarem. Aproveitar, aqui mostra, atrás de mim, vocês estão vendo? Mostra a tripulação, né? De todas as Apolos. E ali no fundo, vocês conseguem ver? Mostra já o homem na Lua, mas eu subi aqui um pouquinho para mostrar a cápsula onde os astronautas, né, eles conseguem ver. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. E aqui a cápsula onde os astronautas, né, ficavam. E é bem legal, gente, esse parque é muito legal. Muita coisa. E todo mundo quer tirar foto aqui, né? Com os astronautas já na Lua. Essa parte aqui já fala do futuro, né?
astronomia e das missões. Esse aqui já é o novo uniforme, bem diferente daqueles que a gente vê, né, nos vídeos. Ali tem já os astronautas da próxima missão, né, que é a Artemis, que já estão se preparando. Muito legal, gente. E aqui protótipos também. Esse aqui os robozinhos, né? É bom que a gente vê em tamanho real. Às vezes pela televisão parece que eles são menorzinhos, né? Mas não, são até de um tamanho considerável. E agora a gente comprou o ingresso com direito ao planetário. Esse aqui eu não vim da outra vez, essa atração, então vou conhecer junto com vocês. Aqui é Sônia Braga. O que vocês verão não é uma fantasia artística, mas sim um mapa tridimensional real do universo, cuidadosamente calculado e elaborado a partir dos melhores observatórios e dados astronômicos. Gente, aqui ó, olha onde estamos. Bota a mão no teto. Estamos dentro da casinha do Hobbit, então isso quer dizer o quê? Que já chegamos na próxima atração, estamos no Olivas de Gramado. Essa área aqui é da fazendinha, você vê animais, pôneis, patinho, tal. Tem um telefone aqui sim. Não, moço, não fecha a porta, não, tá muito calor. Não, a gente já tá saindo também. E o Olivas, sinceramente, é uma das atrações que eu mais gosto, por isso que vira e mexe eu faço questão de voltar. Não dá para voltar sempre, porque difícil logística, é bem longe, o ingresso não é tão barato, a consumação aqui também não é tão barata. Mas se você puder, tiver ali um dinheirinho sobrando, vale muito a pena, tá? Agora bora dar mais uma olhada aí em volta. E aqui, ó, dá pra mostrar as olivas. Não tem pônei aqui. Ah, tem ali. Quem tem um deitado no chão? Muito pouquinho. Vou aproveitar que eu tô nesse lugar lindo do Olivas para dar algumas informações úteis para vocês. Primeiro, como que eu cheguei aqui? Aqui no Olivas? Não, aqui é em Gramado. Eu emiti um voo direto do Rio para Porto Alegre, né? Tem dois aeroportos aqui próximos, o de Caxias do Sul e o de Porto Alegre. Normalmente o de Porto Alegre sai mais em conta, né? As passagens para Caxias do Sul são um pouco mais caras sempre, não, tô falando normalmente, tá? E eu, na ida e na volta, eu gastei mais ou menos ali 48 mil milhas Smile ida e volta. Então aí cerca de 24 mil milhas o trecho. Hoje, no milheiro Smile, que tá ali mais ou menos R$16, Bárbara, como que eu vou saber o valor do milheiro na companhia, no programa que eu acumulo milhas? Eu explico tudo isso aonde? No meu e-book, que eu vou deixar aqui, ó, no link da bio, que é um e-book que pega lá do começo, fala todo o passo a passo sobre como acumular, acelerar o acúmulo, procurar passagem, emitir as melhores passagens, tá? E mais ou menos isso convertendo, se a gente for converter, né? Se eu tivesse que comprar essas milhas hoje, se eu não tivesse acumulado organicamente e tivesse que comprar, essa passagem sairia mais ou menos R$700 ida e volta. Sendo que estamos já em dezembro, olha eu perdida, estamos em dezembro, altíssima temporada, Natal Luz, a cidade tá lotada.
esgotada. Então, eu emiti essa passagem ali por setembro. Talvez se eu tivesse emitido um pouquinho antes, sairia um pouco mais em conta, né? Mas eu cheguei a emitir assim num período bom, assim, mais ou menos 3 meses antes da viagem. É bom de emitir a passagem nacional, tá? Nacional. Isso é até uma dica para vocês. Gente, tem uma dica super importante para dar para vocês, que é a seguinte: como vocês podem ver, o Olivas é lindo, lindo demais. Sempre que eu posso, eu venho aqui ver o pôr do sol no Olivas. Mas vocês têm que estar cientes de uma coisa. Para chegar aqui, a logística é um pouquinho complicado. Ele fica na área rural de Gramado, não tem nada no caminho para cá, a não ser casa de moradores, etc. Sítiozinhos. No caminho você vai ver muitas árvores frutíferas. Então, o que acontece? Ou você contrata já um transfer com alguma agência, algum motorista que você já tenha conhecido aqui. Se você chamar Uber, o Uber, na hora que você chamar, ou na hora que ele chegar até você, ele já vai falar: você tá sabendo como que funciona? Porque ele só vem se você fechar a volta. Não adianta reclamar, mas aqui isso, mas aqui aquilo. É assim que acontece, porque o Olivas, ele é distante, tá? E aí eles falam que não vale a pena. Então, hoje a gente está em alta temporada, acho que isso influenciou um pouquinho, mas mais ou menos é a média de preço. A gente pagou R$250, tá? Ida e volta lá para Gramado. Mas o motorista aceita cartão, enfim, ele vai fazer lá o acordo com você. Isso é uma prática comum, tá, que acontece aqui. Bárbara, você acha que vale a pena? Olha, esteja ciente que para entrar aqui paga, o consumo aqui não é barato, tem essa questão da logística, mas olha isso, a gente vai lá na Casa Grande, lá em cima, onde tem o restaurante, que acontece o pôr do sol com DJ. Não sei se vocês já estão conseguindo ouvir a música. O Olivas, ele é lindíssimo, ele fica de frente para um canyon. Então, se eventualmente você tá ali com um tempinho sobrando, um dinheirinho ali sobrando, cara, eu recomendo que venha. Vale a pena sim. Aqui toda essa região é muito bonita. E aqui, como vocês podem ver, por que o nome é Olivas? Porque tem muita oliva aqui, é uma plantação de oliva. Inclusive tem até um outro restaurantezinho menor ali para degustação de azeite. Mas isso tudo que eu acabei de falar, eu menciono aonde? No roteiro de Gramado. Estamos agora em dezembro de 2025, Natal Luz, e eu vim aqui para Gramado para quê? Para poder lançar o meu roteiro dessa cidade que eu amo de coração, a minha segunda casa, já é a minha 11ª vez em Gramado. Eu tinha que fazer um roteiro falando dessa cidade. Dei uma paradinha aqui que tá fazendo 50 graus na sombra, então eu fui procurar uma sombra porque no sol tá 100 graus. Isso é já uma dica, eu acho que eu já dei essa dica em outro vídeo, né? Que sim, faz calor na Serra Gaúcha e eu vim trazer mais dicas úteis para você. Que é o seguinte, se possível, gente, um pouquinho só de organização. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é zero organizada e planejada, mas é por isso que eu falo todas as dicas para vocês que não são que nem eu, não sejam que nem eu, inclusive. Sempre quando for comprar ingresso para algum parque, alguma atração, você entre no site do parque, da atração, compre com antecedência porque é mais barato. Também dê uma olhadinha lá no laçador de ofertas para ver se tem diferença. Normalmente o pessoal fala que o laçador é muito atrativo, não sei o que lá. Às vezes nem sempre é, tá? Fica essa dica de alguém que não está sendo patrocinado e que vem trazer a realidade dos fatos para vocês. Agora, uma dica que realmente eu acho que ajuda é o Prime Gourmet. O Prime você compra, faz uma assinatura dele. Eu acho que o valor tá R$190 do Prime. E aí, basicamente, todas as atrações, restaurantes, até transfer, hospedagem, em Gramado, você compra um ingresso e ganha outro.
ou no restaurante você compra um prato e ganha outro, ou se for buffet livre, você compra um e ganha outro, mas só pode usar uma vez, tá? A assinatura do Prime vale por 1 ano e você só pode usar cada atração, né, cada lugar uma vez. Mas se você vem assim, casal, família, eu acho que aí compensa, tá? Mesmo pagando essa assinatura de R$190. Se você for passar uma semana aqui em Gramado, dá uma economia sim, tá? Outra coisa, a gente tem aqui hospedagem para todos os bolsos, tá? Tem da mais baratinha, tem hostel em Gramado também. Tem uns muito bons, tá? Inclusive. Mas eu tenho preferido nas últimas vezes que eu venho pra cá pegar Airbnb, tá? Por quê? Deixa eu explicar. Porque fica mais barato, sim. Se você pegar com antecedência, você ainda consegue reservar uns mais bonitinhos, mais bem decorados, apesar que aqui basicamente é tudo muito bem decorado, sabe? Mas tem uns mais antigos, tem outros mais moderninhos, você consegue pegar os melhores preços, as melhores localizações, se você pegar ali com um pouquinho de antecedência. Mas se der uma procurada, até encontra hospedagem. Só que cuidado, tem umas hospedagens que eu já peguei aqui, eu já caí em cada furada, gente. Eu tenho história pra contar dessa cidade. Já peguei uns hotéis bem velhos, assim, tipo... Cara, muito ruim, café muito ruim, tudo muito ruim. Mas por quê? Reservei em cima da hora, deu na telha, assim, eu vou pra Gramado. Reservei em cima da hora, peguei o mais barato que eu encontrei e aí vocês sabem o que acontece, né? Eu falei pra vocês que eu sou zero organizada, né? Então a gente tem que estar pronta pra lidar ali com perrengue e com furada também. E agora a gente tá aqui no Airbnb também, que ficou bem legal. Não é tão no centro, é na Hortências, mas não é tão no centro, né? Uns metros mais... longinho do centro, mas cara, 15 minutos andando é super de boa. Gente, é isso. Obrigada por acompanhar mais esse dia com a gente aqui na Serra Gaúcha. Agora a gente vai acompanhar o pôr do sol aqui do Olivas. Graças ao universo tá fazendo sol, tinha previsão de chuva hoje, mas eu não sou pé frio. Vem comigo, minha câmera Grow, mostrar essa paisagem linda do Canyon que a gente vai acompanhar o pôr do sol de hoje. E não esquece, óbvio, de deixar o seu like, se inscrever no canal, que ainda tem tanta coisa legal vindo por aí. A gente tá começo de dezembro, mas o ano não acabou, ainda tem muita viagem por aí, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo. Beijo! Fala, muito doida. Show! Corta, acabou. O dia de gravação hoje acabou. Tá bonita? Então tá bom. Faz o making off.